O Carlos susteve a respiração e abriu a sua encomenda da Amazon. É um novo aspirador robô que vai deixar o seu chão impecável por um preço muito mais baixo do que ele estava à espera. Para o Carlos, é 5 estrelas. Desde aspiradores robô a eletrodomésticos para a cozinha e muito mais. Encontre os produtos com as melhores opiniões a preços que vai adorar hoje mesmo na Amazon. Da Marilyn Monroe, do Jimi Hendrix, da Judy Garland, pessoas que sofriam de depressão, de ansiedade e que morreram por overdose com os seus medicamentos aos quais estavam viciados, e ficou na cultura popular que os fármacos psiquiátricos viciavam e eram potencialmente fatais. Como é que se fixou a ideia de que medicamentos como calmantes, antidepressivos, medicamentos psiquiátricos, de forma geral, causam adição, viciam? Esta imagem que a população geral tem dos medicamentos psiquiátricos remonta aos anos 50, 60. Portanto, na verdade, não se refere aos medicamentos que nós usamos atualmente. Posso explicar isso depois. Mas perdurou, não é? Mas perdurou no tempo e eu acho que perdurou muito também pela imagem mediática que os medicamentos tiveram. Aliás, ainda há um bocado esta ideia de que os medicamentos psiquiátricos são produzidos pela indústria farmacêutica, que inventou doenças para tratar. E, portanto, inventaram doenças, depois inventaram os medicamentos para vender os medicamentos. O que é completamente absurdo. Já nos tratados médicos mais antigos, no próprio Hipócrates, havia descrições típicas de depressão, de doença bipolar e outras doenças mentais, ansiedade, etc. Também sabemos já que, de longa data, a população humana utilizou substâncias para tratar os seus sintomas. As pessoas utilizavam alcaloides do ópio, não é? A planta do ópio, de onde derivam depois outras substâncias também utilizadas. O próprio álcool foi utilizado, o consumo de álcool foi utilizado durante muitas centenas de anos para acalmar a ansiedade, estava mesmo descrito nos tratados. E depois a farmacologia começou a evoluir. E nos anos 50 houve um grupo de fármacos que foi muito popular para tratar a depressão e a ansiedade, que foram os barbitúricos. Os barbitúricos que hoje em dia não são utilizados para estas indicações, ainda têm algumas indicações como anestésicas ou em algumas epilepsias refratárias, mas para a doença mental não tem qualquer indicação. Os barbitúricos eram fármacos que eram utilizados para o tratamento da ansiedade e da depressão e que são fármacos que, atendendo ao seu mecanismo de ação, têm um elevado risco de dependência e, sobretudo, se em sobredosagem, são potencialmente fatais. Viciam de facto e as pessoas começaram a perceber isso pelas notícias. Pelas notícias e, sobretudo, pelas notícias associadas a celebridades, o que, aliás, é um fator que nos leva a perceber que todas as pessoas podem ter uma doença mental, mesmo pessoas super célebres e super glamourosas, como é o caso, por exemplo, da Marilyn Monroe, do Jimi Hendrix, da Judy Garland, que todos eles está documentado que terão morrido por overdose de barbitúricos. E estas notícias sucessivas nos órgãos de comunicação sobre pessoas que sofriam de depressão, de ansiedade e que morreram por overdose com os seus medicamentos aos quais estavam viciados, foram depois reproduzidos pelos filmes, pelos livros, pelas novelas, e ficou na cultura popular que os fármacos psiquiátricos viciavam e eram potencialmente fatais. Os medicamentos evoluíram, já não são usados da mesma forma, já não são usados os mesmos. Esta ideia manteve-se. Isso é porque há um fundo de verdade, mesmo apesar dessa evolução, há medicamentos que causam de facto dependência? Resposta curta, sim. Há um pequeno grupo de medicamentos psiquiátricos que podem causar dependência. Eu vou esclarecer isto muito cabalmente, porque eles podem causar dependência, mas nada tem a ver com os fármacos barbitúricos e o risco de letalidade é ínfimo, para não dizer praticamente nulo, ou mesmo nulo se tomados isoladamente. O que não quer dizer que misturado com álcool e com outras substâncias possam ter outros efeitos. Agora, o que é que nós podemos dizer? Há vários grupos de medicamentos psiquiátricos, incluem-se os antidepressivos, os antipsicóticos, os ansiolíticos e outros. De todos os grupos de medicamentos psiquiátricos, os únicos que podem de facto causar dependência são as benzodiazepinas, os calmantes, muito conhecidos, o diazepam, o alprazolam, todos esses acabados em A. Só que estes medicamentos, na verdade, também sofrem desse estigma e desse preconceito associado aos barbitúricos dos anos 50. Porquê? Porque estes fármacos foram inventados no fim dos anos 50. O primeiro foi comercializado em 1960 e, a partir daí, tornaram-se um best-seller. Porquê? Porque eram altamente eficazes no controle da ansiedade também, tal como os barbitúricos, mas super seguros comparados com os barbitúricos. Portanto, havia muito menor risco de dependência, muito menor risco de desfechos negativos. Porém, o seu mecanismo de ação tem algumas semelhanças. Isto é, se calhar, um bocadinho químico demais o que eu vou dizer, mas há vários neurotransmissores no cérebro. O glutamato, que é um neurotransmissor que ativa os neurónios, o GABA, que é um neurotransmissor que inibe os neurónios, e depois aqueles muito conhecidos, a serotonina, a noradrenalina, a dopamina, que fazem pequenos ajustes no funcionamento cerebral. O GABA
é o neurotransmissor inibitório, ou seja, acalma o cérebro, acalma os neurónios. O que as benzodiazepinas fazem é ligar-se aos receptores do GABA e facilitar a sua ação. Porém, sem GABA, ou seja, sem o próprio cérebro ter a produção dessa substância, o calmante não faz nada, enquanto que os barbitúricos faziam. E por isso é que os barbitúricos tinham um efeito tão potente e as benzodiazepinas têm um efeito muito menos intenso. Ora bem, quais são as características que um fármaco tem que ter para podermos dizer que ele causa uma dependência? Primeiro, tem que dar um desejo muito forte de consumir a substância. Segundo, temos que ter um descontrole do consumo, ou seja, uma pessoa que tenta parar e não consegue e que está a consumir mais dose para obter o mesmo efeito. O que se relaciona com o terceiro tópico, que é a tolerância. A tolerância fisiológica é um aspecto que se relaciona com o facto de, quando a pessoa toma a substância, ela vai fazendo cada vez menos efeito. Os receptores adaptam-se e, portanto, é preciso uma dose cada vez mais alta para obter o mesmo efeito. Um exemplo, eu antes tomava este medicamento e conseguia dormir e ele deixou de fazer efeito. Mesmo. Eu tomo o mesmo medicamento e já não consigo dormir. Que, ou o mesmo comprimido. Que, na verdade, é uma coisa parecida com o que acontece com o álcool. Não é verdade? As pessoas que consomem álcool diariamente sentem-se cada vez menos intoxicadas pelo álcool, porque o álcool também atua ao nível do GABA. Por isso é que é tão perigoso juntar benzodiazepinas com álcool. Mas as benzodiazepinas isoladamente são bastante seguras. Além da tolerância, temos ainda os síndromes de abstinência, ou seja, quando uma pessoa interrompe o fármaco, tem sensações muito desagradáveis associadas a essa interrupção. Portanto, só quando temos este conjunto de características é que o medicamento se pode dizer que causa dependência. Agora, é muito importante reconhecer o seguinte. Para já, os antidepressivos, os antipsicóticos e todos os outros medicamentos não causam dependência, de todo. Portanto, é muito injusto que os antidepressivos sejam vítimas deste preconceito. E mesmo as benzodiazepinas são muitíssimo seguras quando utilizadas corretamente. Têm que ser utilizadas por curtos períodos de tempo. Quando se prescreve o medicamento, ele é explicado como é que é tomado, mas também é explicado como é que deve deixar de ser tomado. O conhecido desmame. Isso, mas o desmame deve ser adequadamente planeado e, se for bem feito, não tem qualquer tipo de inconveniente. Isso significa que mesmo que eles causem essa dependência, não tem de ser para a vida toda. Não, é possível fazer esse desmame. Evidentemente que sim. Ou seja, é injusto classificar os medicamentos psiquiátricos como um todo como fármacos que podem causar dependência. Existe um grupo de fármacos que pode, de facto, causar dependência, mas esse risco é pequeno e pode ser completamente mitigado quando corretamente prescrito e feito o desmame corretamente. Dizer ainda que estes fármacos continuam a ter um lugar na nossa prática clínica, porque é o único grupo de fármacos que alivia de imediato a ansiedade. E podem dizer assim, mas isso é porque as pessoas não aguentam nada, quer dizer, um bocadinho de ansiedade também quem é que não aguenta? Tem que aguentar um bocadinho, aguentem-se à bronca e depois a ansiedade passa. Isto é uma pessoa que nunca viu uma ansiedade patológica grave, porque quando uma pessoa está a sofrer muito de ansiedade, é desumano não tratar aquela ansiedade. E isso pode ser feito com as benzodiazepinas, adequadamente, de forma segura, e depois feita a descontinuação para não corrermos o risco de dependência e de viciação. Obrigada. Obrigado. O Mental é uma parceria do Observador com a Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento e com o Hospital da Luz. Conta com o apoio científico do Colégio de Psiquiatria da Ordem dos Médicos e da Ordem dos Psicólogos.